Shalom, shalom. Paz seja convosco, irmãos. Eu sou o pastor Eliezer e este é meu canal PR Eliezer Oficial. Quero pedir a você que você compartilhe os vídeos do canal. Bom, como vocês podem ver aí, o tema de hoje é Moisés face a face com Deus. O que significa essa expressão? De fato, literalmente, Moisés viu a face de Deus? Será que é possível ver a face de Deus? Deus pode ser visto? É disso que a gente vai tratar. Em Deuteronômio 34, versículo 10, aparece essa expressão. Diz assim o texto: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, face a face, panim ve panim. O que significa essa expressão? Bom, em Êxodo 33, 7 a 11, nos dá uma pista. Êxodo 33, do 7 ao 11, diz assim: E tomou Moisés a tenda, e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, Ohel Moed, a tenda do encontro. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, face a face, com qualquer fala com o seu amigo. Depois tomava o arraial, tornava o arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Isso aqui é tremendo. O povo de Israel havia pecado com um bezerro de ouro que eles confeccionaram para adorar. E então Moisés se afastou do arraial, se afastou do tabernáculo que estava no arraial e fez uma tenda particular para si. E é muito interessante aqui que Deus, representado aqui nessa nuvem de glória, ele sai de sobre o arraial e vai para a tenda de Moisés, mostrando o seu descontentamento e mostrando o quanto que Moisés era íntimo dele. E a expressão falar face a face com Deus nada mais é, como o próprio texto aqui diz, é ser amigo de Deus. É que Deus não tinha segredos com Moisés. E Moisés tinha acesso à presença de Deus a hora que ele quisesse, porque o Senhor falou para ele que desceria ali, de sobre os querubins, no Santo dos Santos, sobre o propiciatório, para falar com Moisés, para que através de Moisés ele guiasse o povo. Então falar face a face com Deus, ver Deus face a face, é uma expressão idiomática, é uma expressão figurativa para dizer que Deus não tinha segredos com Moisés, que Moisés era amigo de Deus, que Moisés tinha intimidade com Deus, porque não se pode ver Deus literalmente. A gente vai ver isso no decorrer do estudo. Então é uma maneira de dizer que Moisés era íntimo dele, que Deus não tinha segredos com Moisés, como o texto fala, como quem fala a qualquer amigo. Moisés era amigo de Deus. Isso nos traz muitas lições, né? Se queremos a presença de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus, ser amigo de Deus e não amigo do mundo. Porque a Bíblia é clara, João diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E o inverso também é verdadeiro, aquele que se faz amigo de Deus se faz inimigo do mundo, do sistema mundano. E no versículo 20 aí de Êxodo 33, diz assim: E disse mais, Deus falando para Moisés: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, Moisés via Deus face a face, falava com Deus face a face. Como é que Deus diz para Moisés que ele não vai ver a sua face? Então aqui deixa bem claro que não é no sentido literal.
Porque se Moisés visse a face de Deus no sentido literal, e isso não é possível, porque na verdade ele está falando da glória dele. E se ele visse a glória de Deus, a glória de Deus, da maneira como Deus é, na sua essência, Moisés morreria. E a prova de que Moisés não viu Deus, literalmente falando, é que Moisés continuou vivo. E aí surge a pergunta, então Moisés viu quem? Né? Eu vou responder. Mas aí cabe primeiro uma pergunta: Deus pode ser visto? Será que Deus tem forma? Será que Deus pode ser delineado? Deus é limitado numa forma? Deus não é invisível? Então vamos ver alguns textos que eu separei aqui para que a gente possa entender isso. No capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 18. O próprio Jesus está aqui falando sobre a questão de ver Deus, se isso é possível. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Bom, então Adão não viu, Moisés não viu, né? Porque aqui João está já há mais de 4.000 anos de Adão, e ele está afirmando que ninguém viu. E Paulo vai também dizer a respeito disso, a dizer que ninguém viu e nem pode ver. Diz assim o texto: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Filipe chega para Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus fala: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês ainda não reconheceram que quem vê a mim vê o Pai. Eu vou falar disso mais adiante. Mas vamos lá. Outro texto é lá em 1 João, que diz bem claro que não se pode ver Deus. Primeiro, que Deus é invisível. Segundo, que ele é incomensurável, ele não pode ser dimensionado. Tá? Ele enche todas as coisas. Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares, porque ele enche todas as coisas, tudo aquilo que ele criou. Ele está fora da criação e ao mesmo tempo ele não pode ser confinado, porque ele é maior do que tudo aquilo que ele criou. O mundo visível, o mundo invisível. Então não se pode dimensionar esse Deus. Tá? Eu vou trazer alguns textos aqui que esclarecem um pouquinho o que eu estou falando, só estou me adiantando um pouco. Em 1 João, 1 Epístola 4, versículo 12. 1 Epístola de João 4, no versículo 12 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Mais uma vez João afirma: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas só a primeira parte: ninguém jamais viu a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, que Jacó, quando ele tem aquela experiência ali em Gênesis 32, com aquele anjo, porque o contexto deixa bem claro que é um anjo, no final ele falou assim: os meus olhos viram a face de Deus e estou vivo. É uma expressão idiomática. Ele não viu literalmente a face de Deus, ele viu um anjo, um representante legal de Deus, e ver o anjo equivale a dizer que viu a Deus, porque Deus o enviou como seu representante, mas não que ele tenha visto literalmente a Deus. Entenda, é impossível ver Deus Pai, Hashem, o Todo-Poderoso, Elohim. Não temos como contemplar a sua face literalmente. E aí essa expressão, mais adiante, vou mostrar a vocês, ela tem o significado também de que o favor do Senhor está com a pessoa. Quando Deus revela a sua face, é que a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, Deus é favorável àquela pessoa. Também o virar a face, o esconder a face, significa que Deus está descontente, desfavorável àquela pessoa. Vamos lá, continuando aqui, um outro texto que eu separei aqui é 1 Timóteo 6,16, onde o apóstolo Paulo afirma
e não tem como ver Deus Pai. Mas nós vamos ver Jesus, tá? Isso já é para nós um contentamento, porque nele, em Jesus, está reunido todos os atributos divinos. Em Jesus, no caráter dele, podemos ver Deus. O que podemos ver de Deus se vê em Jesus. Essa é a realidade. 1 Timóteo 6,16. Porque Jesus é a expressão exata do seu ser, diz o escritor aos Hebreus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, diz Paulo lá em Colossenses 1, versículo 15. Eu estou te dando aí endereço, tá? Depois você confere lá como bom beriano. 1 Timóteo 6,16 diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível. O que é inacessível? Não tem acesso. Habita na luz inacessível. Na verdade, até aqui a palavra habitar não se encaixa perfeitamente em Deus. Mas Paulo tinha que usar alguma expressão para dar uma ideia, né? O Isaías, por exemplo, no capítulo 57, versículo 15, quando ele quer falar do lugar que Deus habita, ele fala: Deus habita na eternidade. Ou seja, ele não encontra palavras, porque, como Salomão falou, nem o céu dos céus pode comportar a sua presença, quanto mais essa casa que eu fiz para que teu nome estivesse nela. Deus não pode estar confinado, Deus não pode estar tendo uma forma, um limite, porque ele é limitado. Um dos seus atributos é infinitude. Deus em relação ao tempo, ele é eterno. Até dizer que ele é eterno é um eufemismo, né? Porque ele é o Pai da eternidade e ele existe por si só. E até dizer que ele existe também é um eufemismo. Então, na verdade, as palavras, todo o nosso vernáculo que possamos usar, não vai defini-lo, porque definir também é dar fim, é traçar um fim para ele. Então, é bastante complicado. Diante disso, tem uma lição. Como que a gente não vai se sentir seguro, confiante, tendo um Deus desse porte, tendo um Deus tão grande, tão incomensurável? Na verdade, eu costumo dizer que nós não temos problema quando reconhecemos que temos um Deus dessa magnitude. O que são os problemas, irmãos? O problema, de fato, é não ter o Espírito dele. Isso seria um grande problema. Então, confia no Senhor. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa. Glória a Deus por isso. Também, continuando aqui, né? 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eternamente. Guarde isso, porque eu vou precisar disso mais adiante, eu vou trabalhar isso. Nenhum homem viu. Tem pessoas que dizem que Adão via Deus, que tinha uma comunhão com Deus todo entardecer, Deus ia falar com ele, tá? E Moisés também, uma vez um pastor temou comigo: não, Moisés viu Deus sim. Moisés viu Deus. Aí eu falei: não viu. Qual é a prova que Moisés não viu Deus? É que ele não morreu. Deus falou para ele: se tu ver a minha face, tu morre. Nós vamos ver aqui. Quem que Moisés viu? A Bíblia afirma com todas as letras que Moisés viu o anjo. Tanto no Sinai, tanto na experiência que Deus esconde ele na fenda da rocha e vê aquele ser de costa, aquele ser glorioso. Ali é um anjo. Todo momento Deus agindo através dos anjos, tá? Outro texto está lá em Deuteronômio também, capítulo 4, falando do Sinai. Olha o que Deus diz a respeito do que aconteceu ali, quando Deus falou do monte para Moisés, para Israel, em que eles ouviram a voz de Deus e temeram. O monte fumegou e aconteceu ali muitos sinais naquele lugar. Olha o que Deus diz, capítulo 4, versículo 11 e 12. E vós vos chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus. E havia trevas, nuvens e escuridão.
Versículo 12 diz: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. É por isso que Deus condena a idolatria, a se fazer qualquer forma representativa da divindade para adorar, porque Deus não tem forma. Qual seria a forma de Deus? Então Deus proibiu completamente que o homem fizesse qualquer forma para o representar. Deus diz para Israel: quando eu falei com vocês no monte, vocês só ouviram a voz. Porque o fogo, que representa Deus ali, não tinha forma alguma. O fogo está sempre em movimento, está sempre mudando de forma, não tem forma definida. Da mesma forma é a nuvem. Então ele se representa dessa maneira com Israel, na nuvem, no fogo. Porque Deus não tem forma definida. Glória a Deus. Também, olha o que diz capítulo 17. Acabei de citar agora algo que está escrito lá em Atos 17. Mas eu vou ler, porque diz o salmista no Salmo 119 que a exposição da sua palavra me traz entendimento. Às vezes uma simples leitura já traz entendimento. Depois uma explicação mais detalhada acrescenta a esse entendimento. Atos 17, 24 em diante diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Paulo está condenando aqui a idolatria por causa daquilo que ele viu em Atenas. Eles adorando diversos deuses, e ele vê uma placa ali escrito Deus desconhecido. Então ele pega isso como um ponto de partida para falar do verdadeiro Deus, a qual eles desconheciam. Tampouco é servido por mão de homens, como que se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só, Adão, fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Ou seja, isso não é possível, ainda que não está longe de cada um de nós, porque ele é o Deus que preenche todas as coisas. Ele é onipresente. E ele está condenando aqui a adoração a ídolos, aquilo que os homens fabricam e podem tocar e podem ver, né? E Deus não pode ser representado dessa forma. Versículo 28, porque nele, em Deus, vivemos, nele, dentro dele, e nos movemos dentro dele, e existimos dentro dele, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Tudo está dentro dele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nada foge do seu domínio, do seu controle, da sua presença. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Entenderam o que eu falei? Esse texto, esse versículo final, fecha o entendimento daquilo que eu falei. Por que Deus não pode ser visto? Porque ele não tem uma forma. Porque ele não pode ser definido. Porque ele é invisível. Porque ele é incomensurável. Porque ele é ilimitado. Ou seja, não tem como Moisés ter visto a face de Deus. A expressão falar face a face significa ser amigo de Deus. É que Deus revela os seus segredos. É que Deus tem intimidade com aquela pessoa. Glória a Jesus. É que o favor de Deus está com ele. O amor, a bondade, a graça, a misericórdia de Deus está com ele. Glória a Jesus. Bom, se Moisés não viu Deus, e ninguém, como nós lemos, pelo menos 3 textos, que ninguém jamais viu a Deus,
Então Moisés viu a quem? Porque ele viu alguma coisa. Atos dos Apóstolos mesmo, aqui, no capítulo 7, responde isso. É Estevão que vai responder para nós, em Atos 7, versículo 30 ou 38. Diz assim, versículo 30. E contemplados 40 anos, apareceu-lhe, falando de Moisés, o anjo do Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo e um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Ele viu um anjo. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. O anjo falou. E o anjo falou em nome do Senhor, porque ele é um enviado do Senhor, um embaixador, um representante legal de Deus. Então é a mesma coisa dizer que o Senhor falou e o anjo falou. Não sei se você está me compreendendo. Dizendo, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar para o anjo. Hein? E disse-lhe o Senhor, tira as alparcas de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Lembra da experiência de João lá no Apocalipse, de Daniel também, diante de anjos? Daniel desfaleceu. João também não se aguentou em pé. O anjo manda ele levantar e fala, olha, eu sou teu conservo, eu sirvo junto contigo, eu sou sacerdote também junto com você. Porque o anjo não aceitou ali que ele se prostrasse diante dele. Porque a impressão é que eles estão diante do próprio Deus, mas não era Deus, era um anjo enviado por Deus. Continuando a leitura, versículo 34. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Deus desceu? Literalmente? Claro que não. Deus enviou um anjo, como eu comentei no vídeo que eu falo sobre o anjo do Senhor. O anjo que livrou Israel do Egito junto com Moisés. Moisés não livrou Israel do Egito sozinho. Aquele anjo, que é Miguel, que trabalha em favor da nação de Israel, livrou Israel do Egito e conduziu-os pelo deserto até Canaã. Versículo 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Fica bem claro, não? Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. 38. Esse aqui esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Então fica muito claro que Moisés viu o anjo ali, o anjo que falou com ele, tá? Um representante legal de Deus. E a expressão falar face a face, ver Deus face a face, é uma expressão idiomática para dizer que o favor de Deus está com aquela pessoa. É uma expressão para dizer que Deus tem intimidade com ela, que ele é amigo de Deus, tá? É só isso. E assista o próximo vídeo, que eu vou falar a respeito, vou mostrar a vocês textos que aparentemente parecem que é possível ver Deus. Mas eu vou explicar a vocês que esses textos não estão falando disso. Mas é necessário que você assista esse vídeo aqui, né, todo. E o seguinte, para que você entenda esses textos que eu vou mostrar. Amém? Que Deus possa abençoar você. Até o próximo vídeo.